Jéssica, agora essa cirurgia, só por uma curiosidade, foi ainda em decorrência da meningite? Essa que você fez agora? Sim, não ao mesmo tempo. O que acontece? Eu amputei com 10 anos. Ou seja, eu amputei numa fase de crescimento. A pele não entende. Ou seja, o osso cresce, a pele não acompanha. Já foram 5 cirurgias de reparo ósseo. Você precisa fazer um reparo ósseo para não ultrapassar a pele, que causa dores, prejudica ali para que eu possa desenvolver nos meus treinos, né? Porque não adianta, eu posso estar com gás que for necessário, mas se eu tiver com dor, a gente não consegue fluir. Exato, então chega um tempo que se eu estiver ali pressionando essa dor, ela realmente faz literalmente meu corpo parar e aí eu preciso fazer a cirurgia. Então realmente é um processo que foi muito complicado. Eu precisei de resiliência, porque todas essas vezes que aconteciam era algo surreal. Eu estava no auge do esporte, né? Então precisava sempre resiliência, sempre ressignificar para que eu pudesse voltar. Nem sempre eu estava forte na minha melhor fase, fisicamente falando, mas eu estava na melhor fase emocionalmente, porque a cada cirurgia era como uma oportunidade de eu me fortalecer emocionalmente. Então, às vezes, a gente pode não ter total força física, mas se a gente tiver uma força na mentalidade, a gente flui positivamente, a gente pode chegar a grandes lugares. Porque, da mesma forma, você pode ter total força física. Então, se não tiver mentalidade, você paralisa. Então, Jéssica, você competiu desigualmente com os seus concorrentes, porque na cirurgia você fazia um verdadeiro retiro espiritual, se fortalecia. Aí, descobrimos o segredo da Jéssica. Exato. Exato, e a gente precisa se permitir passar por esses retiros espirituais. Não é fácil. Esses desertos, né, Jéssica? Não vai ser fácil. Não, de forma alguma. Não, acho que a gente esperar que seja fácil, a gente vai se decepcionar muito. Então, é melhor que a gente se entregue e espere que Deus vai nos ajudar a dar conta de tudo. Porque com a nossa força, com a nossa própria força, a gente não consegue dar conta. É verdade. Mas se é Deus agindo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Jess, e aí você foi para a França? Fui para a França, a gente passou 13 dias e eu fui com a equipe da seleção brasileira, mas a gente teve todo um preparo, né? Uma equipe de enfermagem que estava com a gente, auxiliando nesse preparo, nos cuidados que eu mais precisava, mas eu tive que ter uma maturidade para pensar, poxa, eu não vou ter a minha mãe do meu lado. Só que eu já tinha ido a algumas competições. Deixou ela isso, Vânia? Absurdo, né? Também não gostei disso não. Logo na França. Logo na França, né, gente? Mas, quem sabe, uma outra oportunidade para a gente ir, passear, conhecer mais, porque quando a competição é muito corrido. Mas, querendo ou não, dá para a gente aproveitar ali, porque é mais especial ainda, quando você sabe que você está indo pela sua missão, por tudo aquilo que você trabalhou para chegar até ali. Então, foi muito, muito forte aquela competição. Como é que foi lá a competição? Foi ótima, mas eu não tive a oportunidade de chegar a conquistar medalhas, porque era uma competição realmente muito acirrada, né? Só que dali eu tive uma mentalidade muito boa, que ser atleta não é só sobre chegar no lugar mais alto do pódio. A competição não é só sobre chegar no lugar mais alto do pódio, mas é sobre a construção para chegar até ali. E por muitas vezes a gente foca no resultado e esquece do processo, esquece da essência. Isso também vale da nossa vida cristã, né? Às vezes a gente quer algo, mas a gente esquece do essencial no meio do caminho, a gente esquece da construção. E naquela competição, eu queria muito chegar lá, eu queria muito ser medalhista, mas eu queria mais ainda viver cada dia daquela história. E hoje eu lembro de cada dia, porque eu não só sobrevivi, eu vivi. Porque quando a gente fica focando no processo, a gente só focando no resultado, a gente só sobrevive durante o processo. Então, é preciso que a gente escolha e possa tomar posse de viver a nossa construção. Para quando a gente chegar no topo da montanha, possa saber apreciar a vista. Porque, às vezes, quando a gente foca tanto lá, quando chega, passa tão rápido, a gente já quer outro, e aí fica nesse círculo, repetindo. E a gente não aproveita as nossas conquistas, porque não aproveitamos o processo. Verdade. E hoje você continua atleta, né? Com certeza, continuo na trajetória. Não é fácil, né? Preciso de muita disciplina, determinação. Mas lembrar de onde eu já cheguei me impulsiona para chegar onde eu quero, cada vez mais, né? Eu tive o ano de 2024, foi um ano muito conturbado como atleta, porque eu tive a cirurgia de novo e eu tive também alguns processos difíceis, porque essa última cirurgia demorou muito para cicatrizar, eu tive uma recuperação lenta, então precisei respeitar ali um processo que, quando eu voltei a nadar para
enfrentar um processo muito lento, então isso dificulta as oportunidades para que a gente possa competir mais vezes ou competir poucas vezes, mas ainda assim foi um ano, mais uma vez, de retiro espiritual. E esse ano, sem dúvidas, eu estou mais forte do que nunca para chegar onde Deus quer que eu chegue e que Ele está preparando para mim nesse ano como atleta. Com certeza. Maravilha. Você se formou, fez uma faculdade ou formação? Faculdade não, mas eu cheguei a fazer a formação em Ciência da Felicidade, um curso, porque Sim, é mesmo, a Sandra Teschner, que é minha curso. Dinda, especialista na Ciência da Felicidade, ela foi tem lá nos um Estados curso. Unidos, né? Foi o curso que você fez lá nos Estados Unidos? Sim, não cheguei a fazer lá, era um curso online, onde a gente teve a oportunidade. Mas a NUST, que é a universidade, ela é da Flórida, né? Que é uma universidade que trata especificamente da ciência da felicidade, como é que a gente pode aplicar a ciência da felicidade, não só na vida, mas no nosso trabalho. A gente pensar que uma pessoa feliz é capaz de vender 31% a mais, 37% mais produtiva. Então, são todas essas questões que nós podemos trabalhar com a felicidade. Hoje a felicidade é muito além do que a gente imagina. E esse, de fato, é um livro sobre ser feliz. Não é um livro sobre positividade tóxica, que daí está falando sobre a vida é fácil. Não, mas sobre a realidade. Mas não é só sobre a minha história, mas o que eu quero gerar na vida de cada um de vocês. E como você pode passar pela dor. Porque muitas vezes a gente, só passar pela dor, vai ser dessa forma, mas como é que eu vou passar? Quais ferramentas eu uso? E nesse livro a gente pode te auxiliar com certeza. O interessante, né, Jéssica, é que não dá para comparar uma dor com outra dor, né? O que é uma dor para mim é uma dor diferente para você. Com certeza. E aí às vezes a gente diz assim, você não sabe o que eu sofri, né? Você não sabe, realmente não sei não. A minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. E é muito relativo, né? O conceito de dor e de felicidade. Às vezes as pessoas colocam a felicidade, como você já disse, né, em tantas coisas externas, né, em tantas coisas que são passageiras, são efêmeras. E a gente sabe que a verdadeira felicidade só em Deus. É Ele que nos dá a paz, né? Porque é uma confiança que a gente sabe que muitas situações têm acontecido. É até um assunto muito delicado para falar. Mas, querendo ou não, muitas questões acontecem na felicidade, porque a gente depende, a gente entrega a nossa felicidade na mão do outro, né? Principalmente quando for um relacionamento. O namorado, um casamento. Cria aquela aí eu vou entregar. Fica aquela dependência emocional. Exatamente. Só que se torna muito mais leve quando a gente já está trabalhando a felicidade dentro de nós, porque a gente não espera muito do outro, né? A gente espera o que ele pode entregar. Porque a gente fica esperando a mais e a gente decepciona. Só que, querendo ou não, às vezes aquilo que a pessoa entrega pode ser algo maravilhoso que ela está entregando, mas às vezes a gente não consegue perceber porque a gente está esperando muito mais. E quando a gente trabalha essa felicidade, que a gente tem a felicidade conosco mesmo, a gente sabe definir quais relacionamentos eu preciso ter na minha vida, que eu preciso levar, quais vão me deixar paralisadas ou que vão me impulsionar a viver o que eu mereço, quais vão me levar para Jesus, porque às vezes a gente se perde na influência com outras pessoas, né? Como por muitas vezes, hoje eu digo que eu tenho poucos amigos, mas que para mim são como milhões de amigos, porque são os amigos que estão me levando para Jesus. É uma caminhada com Cristo, com que eu possa todos juntos é o mesmo propósito. Não vai ser fácil, cada um tem a sua diferença, mas o propósito é o mesmo. E é esse propósito que nos une, né? Então, a felicidade nada mais é do que você se entregar para Cristo, né? Porque a gente sabe que dele a gente não espera decepção. A gente não se decepciona, a gente sempre espera o melhor e ele sempre entrega aquilo mais além prometeu, né? do que a gente está esperando. Né? Exatamente quando eu vim para Fortaleza, para o Sinal Jovem. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de rezar o Rosário da Madrugada. E para mim foi realmente uma emoção. Eu falei, meu Deus, eu não estou preparada, eu não me preparei. Mas foi lindo, porque a melhor preparação é aquela que Deus nos prepara. O Espírito Santo nos prepara. Se você me perguntar o que eu falei lá, eu não lembro. Não lembro, porque, de fato, foi o Espírito Santo agindo. Jéssica, hoje tu serve em alguma paróquia lá no Rio de Janeiro? Tu tem uma paróquia ou comunidade que você serve? Eu sou da paróquia Santa Luzia, de Jacarepaguá, da Gardênia, que é perto da minha casa. E a gente está lá bem carismática, a gente está com muitos jovens, tem grupo de oração lá? Sempre. A gente tem muito retiro, né? Inclusive eu faço parte de um.
E eu tenho muito orgulho de estar podendo servir a Deus. É muito bom a gente ver a comunidade crescendo, né? E eu rezo fielmente por todas as comunidades católicas para que a gente possa persistir, porque são muitas as perseguições, mas que a gente não pare, porque o mundo precisa de nós. Sem dúvida alguma. Amém. Eu estou te vendo aí na capa do livro com umas próteses. Isso é verdade? Ou foi uma... Sim, sim. É verdadeiro, eu tive sim. o processo das próteses, mas por conta das cirurgias, eu precisei paralisar um pouco desse processo, ou não paralisar, mas ir com calma, né? Porque é um processo de reabilitação. Eu fazer a cirurgia justamente para poder usar a prótese, né? Porque se eu tiver com a dor, não consigo desenvolver. É todo um processo de reabilitação que não é fácil, é lenta, mas que acredito que esse ano a gente vai iniciar mais uma vez esse processo das próteses. Eu gostaria muito, né, de estar usando agora nesse momento, mas eu utilizo uma cadeira motorizada que me ajuda nesse processo em que eu não estou utilizando as próteses. Mas é sempre uma experiência para que a gente possa persistir e não desistir, porque a prótese é mais uma das experiências desafiadoras da nossa vida, de tetra-amputados, de amputados, que realmente é uma construção. Mas hoje em dia está cada vez mais evoluído, né? Com certeza. Está bem evoluído. Com certeza. Essas aí, por exemplo, que estão na capa do livro, que você está usando, são as assim de última geração, assim? Já... Não, já tiveram mais evoluídos até agora, né? A gente tem próteses com mais evolução, porque está atualizando a todo momento, né? Graças a Deus, porque é uma ferramenta onde a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma questão de autonomia, de independência. Você teve boas respostas? Foi boa a experiência com as próteses? Sempre foi muito boa, porque nada melhor do que a gente ter a nossa independência. E assim, eu sabia que eu tenho a oportunidade de andar, né, causa aquele impulso, mas assim, realmente é muito difícil, e que às vezes eu falo, calma, não vou me cobrar tanto, né, tudo acontece no tempo de Deus, porque às vezes eu fico me cobrando, quero andar, e aí as coisas fogem do meu controle, e às vezes a gente causa aquela emoção desconfortável, mas que possa acontecer no tempo de Deus, para que eu possa voltar de novo, porque é muito bom a gente estar na altura do olhar do outro, principalmente se eu tiver com a prótese do braço, para poder comer sozinha. Eu tenho uma adaptação mesmo, que eu como sozinha, mexo no meu celular sozinha, tudo nas minhas redes, sou eu que faço, mexendo sozinha, escrevo os textos, escrevendo tudo. Legal. Mas, assim, com a prótese facilita muito mais, né? Facilita. Porque existem lugares que a gente não tem acessibilidade. Às vezes, com a prótese, facilita para que a gente possa conseguir estar no espaço. Sim. Maravilha. Jéssica, conta um pouquinho sobre o livro. Como é que foi a experiência de escrever um livro? Você contou com a ajuda dessa pessoa, né? A Sandra, minha Tinda, isso. Então, sempre foi um sonho para mim. Na verdade, eu nunca imaginei lançar um livro. Se me dissessem há 10 anos atrás, eu diria impossível. Não acredito que eu vou realizar isso. Mas quando eu estava no hospital, eu dizia com muita certeza, como se eu já tivesse vendo ali o livro na minha frente. Eu tinha uma convicção muito forte de que eu ia realizar o sonho de lançar um livro. Tanto que eu dizia, eu vou entregar na casa de cada um de vocês, eu vou distribuir para todo mundo a minha história detalhadamente, que eu quero contar para o mundo. E depois de 6 anos do acontecido, né, que foi 6 anos sonhando, orando, esse sonho aconteceu. A gente teve uma oportunidade de lançar o livro em Gramado, que a gente viu que eu fui palestrar, mas a gente viu como uma oportunidade de realizar o lançamento do livro. E foi muito importante. A gente teve pouco tempo, né? Eram 3 meses, ou mais ou menos 2 meses, para lançar um livro. A Sandra e o Marcelo, que é o jornalista que nos ajudaram, foram maravilhosos para que a gente pudesse, mesmo em pouco tempo, lançar de forma muito positiva esse livro e colocar, mesmo de uma forma muito curta, com clareza, tudo aquilo que eu vivenciei e o que eu quero passar para o mundo, né? Como eu falei, esse livro não é só sobre a minha história, mas o que eu fiz a partir do acontecido. Esse livro é sobre ser feliz, né? Uma ressignificação. Então, a gente teve, inclusive, foi na pandemia que eu lancei esse livro, onde poderia ser o caos impossível de lançar, porque todas as empresas fechadas, editora fechada, livrarias, mas a gente lançou virtualmente, tanto que nas minhas redes sociais até hoje a gente tem um site,
e que é do lançamento do meu livro, e onde você pode acessar também no meu Instagram, jessiborg.oficial, que tem link na minha bio. Então, a gente lançou e eu acho que foi um propósito, né? Poderia ser o momento mais difícil de lançar um livro, mas foi um propósito de Deus, porque foi um momento que mais pessoas precisavam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ressignificação. E eu creio que meu livro foi uma mentoria disso. Sem dúvida alguma. A sua mensagem deve atingir principalmente a juventude. Não só pela sua idade, né? Acredito. Mas pela mensagem em si, de você enxergar a felicidade naquilo onde está verdadeiramente, né? A felicidade de saber que tudo passa, né? Que as coisas, que um dia todos nós vamos envelhecer, né? E vamos perder a nossa, né? Capacidade física de alguma forma. Um dia todos nós vamos ser dependentes de alguém de alguma forma, né? E aí a sua mensagem, a sua pregação, ela nos toca muito nesse sentido, né? Eu creio. De a gente repensar algumas coisas na vida, né? Exato. Deixar de lado, às vezes, tanta bobagem que às vezes a gente se prende e que sem querer a gente se vê envolto, né? Pela vida mesmo, cotidiana, a gente vai sendo levado e daqui a pouco você esqueceu o que é essencial, né, Jéssica? Sim. Mas eu acho que a vida em Deus, a vida de oração, né, o cultivo da vida espiritual, eu acho que nos ajuda a manter a centralidade da vida, nos coloca no prumo, né, de volta, no manche da vida. Né? Eu acho que sem uma espiritualidade, sem uma vida em Deus, a gente fica no vazio, né? Então, com certeza. Só Ele nos preenche, só Ele. Que a sua mensagem chegue principalmente à juventude, que tanto precisa, né? Tanto precisa. Assim e agora, por que o nome Jessiborg? Jessiborg porque ciborgue vem de robô. Né? Eu digo que eu sou uma garota robô porque eu tenho os 4 membros. Né? Os 4 membros de prótese. De prótese. Então é um robótico ali. E não só sobre isso, mas eu tenho um aparelho que é um chip ligado no cérebro, que é o implante, né? Então já começa daí essa questão. E aí eu vi um filme que eu acho que... Agora eu não vou lembrar o nome, mas em que a personagem ela tinha uma parte, assim, grande parte do corpo, que era como se fosse robótico, e aí parecia muito comigo quando eu uso as próteses, né? E eu falei, não, gente, eu sou uma ciborgue, sou a garota robô. Isso é muito legal quando eu vou falar com as crianças, né? Porque às vezes estão com aquele olhar de curiosidade, mas quando eu falo sobre o Homem de Ferro, sobre eu ser irmã do Homem de Ferro, Liga da Justiça. Aí eu já falo logo, aí pronto, vira ali. Quebra o gelo, né? Quebrou o gelo, quebrou, e aí já quer saber mais. Como assim você é irmã do Homem de Ferro? Manda uma mensagem pra ele, eu não acredito. Legal, e eles acreditam, né? Porque no momento, geralmente, eu tô com as próteses, né? Então, realmente, parece muito. Aí criança viaja na fantasia, na criatividade, né?